colocando, para quem não assistiu à aula, tá? Para quem não assistiu à aula, tudo que nós fizermos na aula, ele vai ter que fazer e postar no Classroom. Vocês não, tá bom? Vocês é só aquela primeira atividade assíncrona que eu passei para vocês, que é a tabela e 3 questões, tá? Que nós vamos corrigir hoje. Então, vamos apresentar minha tela. Ô, professora. Oi. Essa prova que eles vão passar no grupo vai ser difícil? Vai ser de conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. São 3 questões de cada professor, de cada matéria. Não vai ser difícil, não. Vai ser de alternativa. Tá bom? Obrigada. Nada. Deixa eu abrir o meu aqui. Estão vendo o PPT? Então? Sim. 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 A partir de agora, a professora não enxerga mais vocês, tá? Então, se algum colega pedir permissão, vocês me avisam, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, nós vamos falar mais um pouco sobre a sustentabilidade, que foi o que nós vimos na aula passada, e nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o que vocês estudaram na apostila que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então, o que nós vamos retomar? O que são ODS, tá? Que são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, certo? Então, esses objetivos são muito importantes para que nós cheguemos aonde? Na sustentabilidade. E conforme nós falamos sobre a sustentabilidade, nós temos a nossa parte também na sustentabilidade. O que nós podemos fazer para ajudar na sustentabilidade? Então, vamos dar uma olhada aí. Primeira coisa que nós vamos ver é um filminho, né, um videozinho falando sobre as ODS e os 5 Ps, tá? Então, nós vamos assistir, veja que vocês estão saindo o som direitinho e me avisem, tá? Deixa eu voltar aqui. Alguém responde se tá escutando e se tá vendo, tá bom? Por favor. Tá. O que são os ODS? Eu tô escutando e eu tô vendo. Eu também. Depois você vai fazer a chamada? Organização das Nações Unidas, ONU, para a promoção do desenvolvimento. Estão escutando direitinho? Estão vendo direitinho? Sim. Sim. Tá, então vamos prestar atenção. Chamada? Eu não entendi. Ele tá perguntando se você não vai fazer a chamada. No final, querido. Tá, obrigado. Tá? Nada. O que são os ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são uma plataforma da Organização das Nações Unidas, ONU, para a promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental. São 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores que até 2030 estarão sendo debatidos, articulados e mobilizados pelos 3 setores da sociedade. No Paraná, o SES é o pioneiro em articular e mobilizar ações e projetos para o alcance dos ODS. Conheça mais e faça a sua parte. Os 5 elementos essenciais para o alcance dos ODS são as pessoas, com a erradicação da pobreza e da fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e igualdade. A prosperidade, para garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. A paz, para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. As parcerias, para implementar os ODS. E o planeta, para proteger os recursos naturais e o clima do planeta para as gerações futuras. Os ODS, relacionados com a causa da diversidade e da pessoa com deficiência, são 4. Educação de qualidade. 8. Bons empregos e crescimento econômico. 10. Menos desigualdade. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 17. Parcerias. O que você pode fazer? Reduzir o desperdício de alimentos, organizar campanhas de arrecadação de livros, vídeos e revistas, organizar concursos de redação e oficinas de leitura para compreensão de textos em escolas, comunicar uma situação de violência contra a mulher pelo número 180,
reduzir o consumo de água e reaproveitar a água da chuva, praticar o consumo responsável, plantar árvores, participar do movimento Nós Podemos Paraná. Realização César. Vira o filminho? Deixa eu baixar aqui. Então, esse filminho está falando sobre quantos ODS mesmo? Quantos são? 17. Isso. Esses 17, eles foram todos focados pensando nas gerações futuras e eles têm que ser alcançados até 2030. Então, aí, nós temos ao longo desses restantes 10 anos, né, nós temos que todos os países que fazem parte da ONU, Organização das Nações Unidas, assinaram um compromisso de chegar nesses 17 ODS. Só que dentro de cada ODS, né, dentro de cada objetivo de desenvolvimento do século, tem um probleminha ali dentro. Quando a gente fala de desigualdade, é muito difícil eliminar todas as desigualdades do mundo. Quando a gente fala em erradicar a fome, é acabar com a fome no planeta. É difícil acontecer. Apesar da gente saber que a quantidade de lixo produzido pelos países desenvolvidos, principalmente lixo orgânico, o resto de comida, é muito grande. Então, o destino do alimento, a plantação, tudo isso tem que ser repensado para que todas as pessoas tenham esse direito alimentar. Então, é algo muito maior do que simplesmente fazer um desenho e falar, ó, nós vamos chegar nessas ODS daqui a 10 anos. Pode ser que chegue, mas a gente está vendo que caminhando, o mundo está cada vez mais precisando de ajudas. Então, temos alguns papéis para serem feitos. Ele deu alguns exemplos. Por exemplo, ajudar na arrecadação de livros. A escola colocou no grupo de vocês, para vocês, quem tiver livro, para doar para a biblioteca. Alguém vasculhou, tem algum livro para doar? Eu não tenho nenhum, mas se eu tivesse, Eu tenho que ver ainda. Então, dá uma olhadinha. Às vezes tem algum livro que você leu quando era criança e não tem mais criança na família de vocês estão tudo adolescente, pré-adolescente, e você queira doar. Então, a escola está aceitando. A questão de reuso da água, reutilizar a água da máquina, já conversamos sobre isso. Nós podemos fazer concursos, né, para tentar. O Estado, ele elaborou um concurso, tá, sobre os 17 ODS e os 5 Ps. Só que não vai dar tempo da gente participar, porque era para entregar, fazer classificação, tudo essa semana, e é inviável a gente digitalizar, mandar para o professor de artes qualificar. Então, dessa vez, nós não vamos participar, mas o ano que vem nós vamos. Tá? Então, nós vamos fazer todos os projetos que a professora tinha nas pastas, que eu ia trazer esse ano, sobre sustentabilidade, nós vamos colocar em prática. Principalmente a horta orgânica, que são aquelas hortas suspensas, a reutilização de materiais, tudo isso, ano que vem, a professora vai tentar pegar a escola de vocês de novo, para a gente poder trabalhar com isso, que é muito interessante. Então, vamos voltar aqui para o PPT. Vem compartilhar de novo. Estão vendo o PPT de novo? Tô. Sim. Então, tá bom, deixa eu colocar. Aqui a professora dividiu em 2 bloquinhos, só para a gente poder ter uma visão melhor, porque ele cheio, os 17 juntos não daria para enxergar direito, tá? Não está na ordem numérica, porque eu copiei e colei, tá? Desses daqui, tá? O 1, o 2, o 3, o 7, o 8, o 9, qual desses daqui vocês acham mais importante? Todos são importantes, mas qual desses daqui a gente tem que focar mais? Quem pode Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Quem acha o contrário? Quem acha outro? o número 1? Eu não entendi. Número 1 é erradicação da pobreza? Isso.
Mas alguém acha outro muito importante? Todos são importantes, mas um que a gente acha muito importante. Você, o que você acha? Eu achei a vida da água. A vida terrestre. A vida terrestre. Então, se cada um que acha um desse aqui importante, fazer um grupo e colocar em prática o que acha importante, nós temos aí 4 bilhões de pessoas que vão tentar ajudar o planeta. Então, o que você acha importante, você tem que colocar em prática. Se você acha que é saúde e bem-estar, como que nós vamos resolver isso? Como todo mundo vai ter acesso à saúde e bem-estar? Pensando, primeiramente, que não adianta você dar remédio para uma doença. Você tem que evitar essa doença. Né? Então, tem muitas ações que você pode fazer. Você, na idade que você está, você pode fazer pensando no seu futuro. Né? Hoje, se você começar com hábitos de caminhar, de alimentação saudável, quando você tiver a idade da professora, você não vai ter problemas de saúde corriqueiros disso. Por exemplo, pressão alta, diabetes. Você vai ter já acostumado o seu corpo a uma alimentação saudável, a caminhadas, a fazer exercício. É algo que vai estar embutido dentro de você. É igual quando a mãe leva a criança na igreja desde pequenininho. Quando ela está na idade de 5, 6 anos, ela fica sentadinha. Agora, se começa depois, ela fica andando pela igreja, ela fica conversando, ela quer atenção. É normal, é hábito, tá? Então, nós temos que desenvolver a vida na água. Olha como a água é importante. A vida começou na água. Vocês devem ter aprendido isso em ciências. Então, a água é muito importante. A água mata a nossa sede, gera energia, proporciona limpeza. Olha como ela está sendo importante agora nessa pandemia. Todo mundo tem que lavar a mão, todo mundo tem que esterilizar. Então, tudo isso é da água. A vida na terra. Olha só a sustentabilidade, pensa na vida na terra. Vamos ver os outros. E agora, quem pode dizer desse bloquinho, qual que vocês acham importante? Água potável e saneamento e educação de qualidade. Quem mais? Alguém acha um outro diferente? Professora, Oi. a Ana Júlia tá pedindo para se aceitar para ela conseguir entrar na aula. Um minutinho, eu vou sair daqui, tá, pessoal? Tá bom. Cadê ela? Ela tem que pedir de novo. Alguém avisa ela? Vou avisar ela. Que ela não tá aparecendo aqui. Ela deve estar com outro e-mail. Não tem problema, a gente aceita, só que ela não tá aparecendo aqui para aceitar. Ela tem que tentar entrar de novo para ela aparecer aqui, pedindo permissão. Eu tentei deixar 2 partes abertas, só que tá estática. Aí fica com barulho. Não? Vou continuar, então. Vocês me avisam de novo, tá? Aí fala para ela esperar um pouquinho. Tá bom. Tá? Então, além dos ODS, vocês estão vendo o PPT, né? Me avisa se não vê, tá? Eu tô vendo normal. Sim. Isso. Então, além dos ODS, nós temos 5 P's, tá? Esses P's foram pensados justamente numa maneira de englobar todos os itens, né? Todos os itens necessários para chegar nas ODS. Então, para chegar nas ODS, precisamos o quê? De pessoas, tá? Elas que vão agir. Prosperidade, precisa pensar para frente, tá? As coisas precisam acontecer, tá? Tudo isso tem que acontecer num clima de paz. Todos precisam estar de acordo, chegar em conclusões que sejam pacíficas. Você não pode impor a ODS, você tem que chegar a algo que gere parcerias,
tá? Que as pessoas, elas vejam essa necessidade de um país ajudar o outro, uma pessoa ajudar a outra em prol do quê? Do planeta. Então, são P's que se encaixam e que conectam-se entre eles. Por quê? Porque as pessoas pensam no planeta para fazer parcerias, todas em paz vão chegar no ideal. E podemos seguir na outra ordem. As pessoas juntas, em paz, né, todas de acordo, formando parcerias para um bem maior que é o planeta. Então, os 5 P's são necessários para que as ODS aconteçam mesmo. Tá? Então, aqui nós vamos ver que as ODS, elas estão fincadas em 3 pilares, tá? Que é o econômico, o social e o ambiental. É difícil de você falar sobre pessoas sem falar onde elas moram, que é o ambiente, como elas moram, que é o econômico, certo? E de que maneira que elas se relacionam, que é o social. Então, para se chegar na sustentabilidade, tem que pensar nesses 3 eixos, nesses 3 pilares. Então, eu vou apresentar para vocês nesse videozinho aqui, tá bom? Novamente, quem não ouvir, quem não ver, avisa a professora, tá bom? Estão ouvindo? Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tô ouvindo bem baixa. Eu quase não tô ouvindo. Professora? Quase não está ouvindo? Então, espera um pouquinho. Vamos fazer de outro jeito. Provavelmente te ensinaram que sustentabilidade. Vocês viram que eu fui para o YouTube ou não, essa página não está mostrando para vocês? Não, tá um quadrinho verde. Não. Espera um pouquinho. E agora? Tá no YouTube? Não, pra mim continua no. Continua no quadrinho verde. E agora? Agora tá. Agora tá. Então vamos Eu lá. não tô vendo nada. Estão vendo no YouTube agora? Eu não. Sim. Sim. Tá aí, entra, Isabela. Provavelmente sustentabilidade é mais uma coisa. Isso é muito mais. Dá para ouvir também agora ou não? Tá bem baixo. Eu não escuto, tá muito baixo. Bem, Tá muito baixinho? sim. Você tá no último aqui. Vou erguer no meu aqui para ver se no microfone vai. Pronto, vamos. Como se fosse uma lente. Uma espécie de filtro que Agora tá bom. Agora tá, Agora dá pra ouvir. tá muito alto ou tá bom? Não, Tá bom. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho, tá? Ele é rapidinho. provavelmente te ensinaram que sustentabilidade é mais um assunto. Mas é muito mais do que isso. É como se fosse uma lente. Uma espécie de filtro que lida com todos os lados da nossa vida. Por isso, a sustentabilidade tem 3 eixos. O econômico, que é o motor da nossa sociedade. O ambiental, que, afinal de contas, é o lugar de onde a gente tira todos os nossos recursos e é onde a gente vive. E o social, que é a maneira pela qual nós nos relacionamos com seres humanos, pessoas. Esses 3 eixos formam um tripé. Cada força puxa para um lado. E a nossa função é achar um ponto de equilíbrio entre os 3. Vamos então olhar para as cidades para verificar como os 3 eixos são absolutamente inseparáveis. As cidades são a maior realização humana de todos os séculos.
80% da população brasileira mora em cidades. O século XXI é um século urbano. Essas cidades, essa maravilha, são culpadas por 70% das emissões que geram efeito estufa. A cada dia crescem mais e mais, principalmente no padrão horizontal, ou seja, se esparramando pelo território. Isso provoca com que as nossas infraestruturas de água, energia, transporte, etc., se tornem mais caras, porque são horizontais, tendo que alcançar cada vez maiores distâncias. Para pagar essa conta, nós mantemos um padrão econômico baseado numa sociedade de descarte. Só consome, 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 consome e descarta. Não temos essencialmente uma preocupação de reutilização ou renovação. Isso vale também para as fontes de energia. No Brasil, majoritariamente, nós temos fontes hidrelétricas. São caras, renováveis com uma interrogação, acabam danificando o meio ambiente e possuem difícil distribuição. Aproximadamente metade desse consumo de energia provém dos edifícios. Eles consomem quase metade da energia produzida no planeta. Edifícios esses, que muitas vezes com uma arquitetura inadequada ao clima, eu poderia dizer insustentável, não estão adaptadas para o nosso clima, para a nossa realidade, para a nossa cidade. Nós copiamos um padrão externo. Um exemplo, os edifícios de vidro. Os vidros não afastam o calor. Essencialmente, eles rebatem para o meio da cidade, para o asfalto. Isso acentua um efeito chamado ilha de calor, que é responsável pelo incremento da temperatura no Rio de Janeiro. Para combater o calor, ligamos o ar-condicionado, consumimos mais energia e adentramos num círculo vicioso que parece não ter fim. Tudo é uma relação de causa e consequência. Aperta aqui, sai ali. Não há como separar. Nós temos que olhar e equilibrar esses pontos, essas questões, de uma maneira mais abrangente possível. É a única maneira de construir uma cidade justa e equilibrada no futuro. Então, quais são os 3 eixos? Ambiental, econômico e social. Muito bem. Esses 3 eixos são muito importantes e tem que ter um equilíbrio entre eles para que aconteça a sustentabilidade. Não adianta nada a gente pensar, por exemplo, eu vou economizar água aqui em casa. Só que essa água nós estamos economizando, só que o outro não está. Essa questão econômica é muito grande, nós temos que ter um equilíbrio entre tudo isso. Não adianta nada a gente poluir essa água do rio e achar que nós vamos utilizar ela para gerar energia. Então, nós temos que ter todo um pensamento contínuo na sustentabilidade. E esses 3 eixos, eles têm que andar de mãos dadas. O que é econômico, o que é social, o que é ambiental. Nós temos uma mesa em casa feita de madeira. Hoje em dia, nós utilizamos muito o MDF, tá? O MDF é o pó da madeira, ele é prensado, e depois eles colocam tipo um papel em cima para dar a cor de madeira, a cor que quer, que é os armários que nós usamos hoje nas cozinhas, cinza, cor de madeira, tudo quanto é cor, branco, entre outros. Então, não se utiliza mais a madeira maciça. Por quê? Porque essa madeira, eles desenvolveram uma tecnologia que eles utilizam tudo da madeira, tudo, tá? Eles utilizam, até as folhas são prensadas juntos, são utilizadas como adubo. Então, pensando que já está acabando, e pensando na economia total. Por quê? Porque nós terminamos com as nossas florestas. Nós vimos, quando estudamos biomas, que muitas dessas florestas já acabaram, tá? E por quê? Por conta da economia. Então, vamos voltar ao nosso PPT. Alguém quer perguntar alguma coisa do vídeo sobre os 3 eixos? Não? Alguma dúvida até aí? Quem na dúvida, fala. Tem que aproveitar a aula. Eu não tenho nenhuma, não. Tá, então vamos continuar. Estão vendo o PPT de novo? Sim. Sim.
Esse nós já vimos. Então, aqui nós temos os eixos que nós já conversamos, o econômico, o social e o ambiental. Todos eles têm que estar conscientes da sustentabilidade e cada um fazendo o seu papel. Tá? Nessa sustentabilidade, nós temos um espiral. Isso quer dizer o quê? Que a professora falou. Um eixo tem que estar ligado com o outro. Tá? Por quê? Porque aquele homem lá que corta a madeira para virar papel que eu vou utilizar aqui no meu caderno, isso tudo tem que estar interlaçado. Todos têm que pensar nessa sustentabilidade. Então, eu vou cortar agora madeira da civicultura, que é aquela madeira que eu plantei para o corte, ou eu vou cortar destinado a isso, e vou levar por onde? Eu vou levar por hidrovia, que é mais barato, é mais econômico, não tem poluição, eu vou levar por rodovias, que tem a poluição do ar, que tem que desmatar para poder fazer as estradas. Então, todo esse aspiral econômico, social e ambiental tem que ser pensado. Tá? E nesse aspiral tem os 5 P's, que são as pessoas, a paz, a prosperidade. Então, tudo isso tem que estar interligado. Né? Tem que estar tudo pensado para a gente chegar nas ODS. Tá? Então, tudo isso tem que ser uma malha só. Então, aqui tem outro filminho que fala sobre essa espiral, a consequência de você não pensar nessa sustentabilidade, tá? Então, vamos ver se... Oi? Você estava travando para mim aqui. Você travou, professora. Professora. Perdeu tudo? Então, vou fazer o seguinte, vamos assistir... Professora. A gente nem tá te vendo mais, ó. Nossa, será que eu me perdi? Pera. Vou parar a apresentação. Eu tô vendo a professora. Estão me vendo agora? Tá, então vou voltar. Agora sim. É que tá travando ainda. Sua imagem estava travando. Será que a tecnologia, bem, internet pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a social, ambiental, pode ser toda. Ultimamente está difícil. Pra mim tá travando tudo, até a voz da... Pra mim tá tranquilo. Ah, então deve ser Pra uma mim tá internet. também. Tá bugado, Vocês tá não bugando tudo. Tá tudo bugado. Tá mesmo. Quem é... Professora. Eu não Oi? ouvi nada. Tá travando todo mundo. Professora, não dá pra ouvir nada que você tá falando. Nada. Vamos fazer o seguinte? Vamos Tá tudo travado. Quem tá travado, sai e entra de novo. Tá. Eu espero. Vamos ver se melhora. Pra mim só tá travando a sua facecam, mais nada. Tá, mas tenta entrar e sair pra gente ver que é o problema da conexão, talvez. Eu espero. Professora. Oi. Isabela? Vamos esperar um pouquinho. Pra mim ainda tá travando. Ainda tá travando? Tudo. Ainda tá travando. Nossa. Travando ainda? Pra mim ainda tá travando. Pra mim também. Não tá vendo nada. Pra mim agora melhorou. Melhorou. Nossa, pra mim tá travando todo mundo falando. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou parar aqui a gravação. Eu vou sair também. Eu vou criar outra sala e vou mandar no link do grupo de novo, tá? Tá. Tá ok? Tá bom, sim. Vamos ver se dá certo. Ou também pode ser internet, né? É, vamos tentar, pensando que é o programa. Professora. Agora pra mim tá de boa. Oi, Emily. Professora, eu tô escutando tudo normal, não tá travando pra mim. Nem pra mim. Eu não tô ouvindo nada. Eu saí, eu voltei e não tá travando mais. Eu também, eu saí e eu voltei, e aí agora não tá mais travando. Eu também. Tá travando, André, ainda? Não? Não tá. O meu tá O travando. meu já parou de travar. Ah, você saiu também e entrou, Camila? Sim, eu saí e entrei.
Então, quem saiu, entrou e continua travando? Eu A entrei Maria- e saí e ainda tá travando. Entre e sai de novo. Quem que falou? Foi a Lorena ou a Gabriele agora? Lorena. O meu tá normal. O Lorena, meu também voltou normal. voltou? Ai, que bom. Sim, E aí, eu saí e voltei. Lorena, sai de novo e volta. Será que ela saiu? O meu voltou também, professora. Ai, que bom. Então vamos continuar. Vamos lá? Quem será? Todo mundo voltou? Lorena saiu, a Rebeca saiu. Vamos esperar elas voltarem. Professora, Oi, Isabela. Professor, ela tá travando. eu não tô ouvindo nada, tá muito ruim. Sai e volta, tipo. Pra vai mim chamar tá travando. e volta. Sai e volta umas 2 vezes, que nem Isso, umas 2 vezes que volta. Vamos tentar sim. Será que já voltou todo mundo? Gente do céu. É muito engraçado isso, né? Sai da sala, a professora tá deixando você sair da sala. Sai da sala e volta logo. Agora melhorou um pouco o som. É, agora voltou o som pra mim. Voltou, Kelly? Agora melhorou. Tá começando a travar de novo. Então vamos continuar a aula rápido, então. Pode ser? Nossa, tava muito ruim, não dava pra escutar nada. até a imagem da professora tinha travado. Então, agora tenta quem? Agora a gente já sabe. Tenta e sai umas 2 vezes para ver se volta, tá? Então eu vou voltar para o filminho, que é o videozinho que eu vou passar para vocês, que vai falar sobre essa consequência em aspiral do que um faz lá no começo afeta o outro na ODS. Por exemplo, a poluição das cidades. Nós estamos em Leme, estamos a 300 quilômetros de São Paulo. Só que algumas vezes a gente sente esse abafado. Da onde que vem isso? Que a gente não tem indústria aqui, mas é a poluição que vem através do ar, né, do vento, que é o ar em movimento, que chega aqui em Leme e faz esse calor abafado aqui. E aí, junto com a queima ainda, né, que tá, esse ano é o último ano que é permitido queima da cana, né, nós temos aí o efeito estufa, a inversão térmica, ilhas de calor, que são todas consequências desse aquecimento global que está acontecendo no planeta. Então, aquele... Oi. Pode perguntar. E antes mesmo, ainda não é permitida a queima de canela. Não entendi nada que você falou, Ana Júlia. Travou tudo. A minha mãe falou que hoje ainda não é permitida a queima da cana. A queima da cana? Não é permitido, entendeu? Eu entendi a queima da cana. A queima da cana não é permitida já hoje em dia. Isso, eles têm até 2020 para acabar com a queima da cana. Eles têm que terminar. Esse ano é o último ano que eles têm permissão para fazer a queima. Então, Só que mas eles não têm permissão para fazer isso, eles fazem legalmente. Então, ainda eles têm a concessão. Então, eles têm, assim, o que acontece? Quando o governo dá uma lei, emite uma lei, ele dá um prazo para as pessoas se adequarem a essa lei, certo? Igual a lei de trânsito, ela foi, depois teve um tempo para as pessoas se adequarem, se acostumarem, tá? Então, esse ano é o último ano que o governo deu para todas as usinas se adequarem. A grande maioria já se adequou, só que ainda tem locais que a máquina não chega. Então, eles ainda queimam para a pessoa ir lá cortar. Então, a partir do ano que vem, até isso está proibido. Entendeu o raciocínio? Entendi. Entendeu? É proibido, sua mãe tá certinha, só que ainda tem esse período de adequação. Principalmente em locais, por exemplo, em beira de rio, não pode também, tem que ter a mata ciliar, né? Beira de tanque, de pescaria, essas coisas, tem que ter a mata ciliar, que é de 2 a 3 metros de mata ciliar, que é obrigatório deixar, porque pertence à marinha.
Só que você sabe que eles plantam até na beiradinha, plantam no meio de locais impróprios, porque eles querem maior produção. Então, o que acontece? Nesses locais, a máquina de corte não chega, né? Então, o que eles fazem? Eles ainda estão queimando. A partir do ano que vem, é proibido, não podem nem fazer mais isso. Agora, o que eles têm que fazer? Eles têm que se adequar. Então, por que eles não plantam mais ali? Procura outra área. Porque eles querem cada vez mais produzir mais. Aí vocês vão vendo que a questão do açúcar e do álcool aqui no Brasil é muito grande. O álcool está subindo o preço de novo. Por quê? Porque o açúcar lá fora está mais caro do que o álcool aqui dentro. Então, eles pensam em dólar. E aí é tudo uma questão de economia, que está dentro desses 3 pilares. Eles deixam de lado o social, o ambiental, para pensar no econômico. Certo? Tudo bem? Vamos continuar? Então, agora eu vou mostrar para vocês esse aspiral. Por exemplo, quem gosta de comer peixe? Peixe frito? Gosta? Eu. Não. Não? Não. Há uns 4... Vocês gostam? Uns 4 anos atrás, o Brasil importou um peixe da China, tá? E esse peixe, ele era criado em rios contaminados, rios poluídos chineses, certo? Então, esse peixe, ele foi proibido a importação em vários outros países, inclusive o Brasil agora, por conta dessa contaminação. Então, um peixe, um alimento que é produzido do outro lado do mundo, trouxe problema de saúde aqui para nós. E para outros países também que ficam longe da China. Então, isso é um aspiral, tá? É um problema que pode acontecer do outro lado do mundo e afetar o mundo inteiro, tá? Então, vocês vão ver. E tudo isso é uma questão ambiental. Por mais que a gente fale, o que a gente costuma falar, nossa, o mundo é redondo, uma hora a gente se encontra. E é verdade. Tá? Então, uma causa feita num país pode ter uma consequência em outro país. O degelo na Islândia é consequência de toda a poluição dos países ricos industrializados. Tá? A Islândia não está mais gelando toda a área que deveria. O Polo Norte, por exemplo, a banquisa é assim, nós temos o Polo Norte, onde fica os ursos polares. Então, lembrando, urso polar em cima, pinguim embaixo, tá? Eles não estão no mesmo ambiente. Às vezes a gente olha, os dois estão na neve, né? A gente acha que está no mesmo local. Não. Urso polar é no Polo Norte, pinguim no Polo Sul. Antártica, Polo Norte. Então, lá em cima, quando tem um inverno, toda a parte de oceano congela, né? Fica gelo puro. Então, essa parte do oceano que congela no inverno, porque lá é gelo direto, mas tem estações do ano também como nós. Quando congela, a gente chama de banquisa. E na banquisa é onde o urso polar caça as focas para se alimentar. O que está acontecendo com o aquecimento global? A banquisa não está mais se formando como se formava antes. Então, o urso polar não está tendo mais foca para comer, ele está tendo que nadar mais para encontrar o seu alimento, né? Ele mergulha para poder chegar numa banquisa que se formou, que é como se fosse uma plataforma de gelo, onde as focas vão tomar solzinho ali. Ele nada para chegar até essa banquisa onde ele está vendo alimento. Algumas vezes ele cansa, se afoga e morre. Então, os ursos polares estão morrendo por uma consequência nossa. Porque nós estamos consumindo o que a fábrica está fazendo e, consequentemente, poluindo. Vocês conseguem entender esse aspiral? Conseguem refletir nisso? Sim. Sim. Então, isso é só um exemplo de tudo que a gente pode acontecer. Eu acho que vocês já viram um desenho de um homem cortando uma árvore e a árvore tombando uma em cima da outra. Que já mostraram para vocês, né? Então, isso é efeito aspiral. Então, eu vou colocar para vocês o vídeo que eu selecionei. Deixa eu... Meu pedreiro está trabalhando aí do lado. Beleza. Ô, Sora. Oi.
Uma vez eu vi uma história em quadrinhos, né, que era tipo assim, o cara, ele viu uma árvore lá cheia de fruta e tal, aí ele cortou, meio que moldou a estátua de um deus na árvore, aí meio que caiu todas as frutas já, né? E aí, naquela estátua, ele ficou pedindo fruta, tipo, pra comer. Ah, Tudo que ele e- tinha coletado da árvore. ele cortou a árvore, fez a estátua no lugar e ficou rezando para aparecer alimento? É, Nossa, pensa, você consegue refletir nisso? A gente, às vezes, a gente fala assim, nossa, vou rezar para Deus para chover. Só que a gente praticamente está secando todos os rios, consumindo a água. Como que vai evaporar e vai chover? é. Né? Estamos cortando a floresta que evapora. A Amazônia, ela. Vocês conhecem os rios? Nós chamamos rios flutuantes, que são rios, caminhos, né? Que a evaporação da água lá na Amazônia evapora, né? Através das nuvens. Eles são carregados pelo vento aqui na nossa região, principalmente a região centro-oeste, sudeste, e aí precipita em chuva. Esses rios, né, que a gente chama rios superiores, eles praticamente, quando chove, aumenta o nível dos nossos rios aqui, que são os rios normais. Então, tudo é uma consequência. Não adianta a gente cortar a floresta amazônica para ter árvore ou para ter energia, esquecendo que ele vai abastecer os rios que vão gerar outra vida aqui para nós. Né? Então, é tudo uma sequência. Bem lembrado isso que você falou. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo o PPT? Sim, eu tô. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão ouvir, tá? A Terra é um ser vivo. Assim, Tá dando para ouvir e ver? Tá dando pra ouvir baixinho, pra ver, tá? Pra ver dá pra ver, mas pra ouvir tá muito baixo. Vou tentar aumentar de novo aqui. Então, vamos lá. Acho que dá para escutar. assim como eu e você. Ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida, pois contém as condições perfeitas para a existência da vida. Todos os seres vivos, por menores ou maiores que sejam, têm sua função. A vida está toda relacionada, como uma teia. Nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Pare para pensar, de onde vem e quem produz sua comida? E a água que você bebe? Imagine, pessoas que moram em lugares distantes de você, que você nunca viu, podem afetar a sua vida. Assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar. Nestes últimos 80 anos, o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver. Mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para a nossa existência. Como dizia um super-herói, todo poder traz uma grande responsabilidade. Precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria toda a costa, do Nordeste à Argentina. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original e a Serra do Mar é uma das áreas mais preservadas. Mas o que podemos fazer para mudar? Devemos ter consciência de que tudo que usamos vem da natureza. Sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo. Consumir produtos produzidos perto de onde moramos. Evitar usar coisas descartáveis e reciclar sempre que possível. A Polícia Militar Ambiental faz a sua parte, cuidando da floresta, fiscaliza e combate os crimes ambientais. Mas isso não é tudo. Parte do problema é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima é cuidar de todas as nossas casas, desde o corpo até o planeta Terra. Viram só como que é necessário cuidar de tudo e pensar em todas as consequências? Sim. Então, aqui tem algumas sugestões que vocês podem agir, né? Podem usar
para tentar ajudar nesse aspiral, para tentar amenizar o aspiral, né, e tentar ajudar na sustentabilidade. Quem consegue ler para a professora? Eu. Eu quem que eu não estou vendo? Rebeca, Isa, Mariane e eu, a Gabriele. Mariane, isso, dá para ler 2 cada uma. Pode começar. Eu? Pode começar. Tá bom. Tire da tomada os eletrônicos que não estão em uso. Tome banhos de no máximo 5 minutos. Isso. Quem agora? Eu vou. Troque as lâmpadas incandescentes por lâmpadas econômicas. Pegue carona, dê carona, use a bicicleta. Pode ir? Pode. Use sua ecobag para carregar as compras do supermercado. Use pilhas recarregáveis. E o último? Desligue o computador quando for dormir. Evite comprar garrafas plásticas. Reutilize várias vezes. Isso é coisa simples, né? Que ajuda no meio ambiente e na economia também dentro de casa, tá? Então, pensem bem o que vocês podem fazer para ajudar aqui, e tem várias outras sugestões que vocês podem dar. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso saber o que vocês entenderam sobre sustentabilidade, tá? Para isso, nós vamos fazer uma chuva de ideias. Vocês já fizeram isso com algum professor? Não. Não. Eu vou abrir um programinha aqui, se ele quiser abrir, né? Ele está abrindo. Eu já vou colocar para vocês. Então, cada um vai pensar numa palavra que represente a sustentabilidade para vocês, tá bom? Qualquer tipo de palavra. Deixa eu vir aqui. Estão vendo? Escrito mais Sim. Sim. Isso. Então, aqui nós vamos colocar... Quem vai começar com uma palavra? Eu posso? Eu, reciclar. Mais uma. Reutilizar. Isso. Mais uma. Economizar. Muito bem. Mais. Reduzir. Muito bem, são os R's. O que mais? Qualquer palavra. Saneamento? Saneamento. Muito bem. Meio ambiente. Conservar. Conservar e meio ambiente. O que mais? Sustentar. Sustentar. O que mais? Social. O que mais? Tem gente que não falou ainda. Só estou ouvindo voz de menina. Meninos, Otávio, Vitor, Andreu. Uma palavrinha que lembra sustentabilidade. Posso falar mais uma, professora? Pode. Ambiental. Ambiental. Extrativismo? Extrativismo? O que mais? Equilíbrio. Equilíbrio.
Quem mais vai falar uma aí? Consciência. Não poluir. Consciência. Tem um acento ali que eu não tô achando aqui. Hoje eu tô sem óculos, se eu escrever errado, vocês me avisam, tá? Quem que falou mais uma aí depois da consciência? Equilíbrio? Já foi. O que mais? Reaproveitar. Preservação. Preservação. Reaproveitar. Reaproveitar. Então, essa chuva de ideias que nós colocamos aqui, essa quantidade enorme de palavras que lembra a sustentabilidade, depois a professora vai postar para vocês, tá? Essa chuva de ideia, e nós faríamos, se estivesse na sala, um texto utilizando essas palavras, tá? Então, essas palavras deveriam estar dentro do que eu aprendi, o que eu aprendi. Lembra que na apostila tem no final da apostila o que eu aprendi? Vocês iriam escrever lá, usando essas palavras, aquilo que você aprendeu sobre a sustentabilidade. Como nós não estamos na sala e não tem nem como a gente fazer isso, é só para vocês conhecerem essa maneira de trabalhar, que se chama chuva de ideias. Vou voltar no meu PPT. Estão vendo o PPT ou não? Sim. Sim. Então, aqui tem um modelinho de uma chuva de ideias elaborada por aplicativo na internet. Esse aplicativo a professora não tem, tá? Então, aqui nós temos várias outras palavras diferentes daquelas que vocês falaram, tá? Convivência, construído, necessário, rodeio. Então, todas essas palavras lembram a sustentabilidade, tá? Mas vocês lembraram de várias outras palavras, parabéns, que ótimo que vocês estão no caminho certo. E o que nós vamos ver agora? Pensando nessa sustentabilidade, aqui no Brasil principalmente, nós temos ainda muitas áreas que temos que conservar, principalmente as áreas florestais, tá? Vocês viram no vídeo passado que a nossa Mata Atlântica só está agora no litoral, que é a Serra do Mar, né? Já foi praticamente 90% devastada. Então, nós vamos ver o que o governo está fazendo, né? Qual que é o papel do governo em tentar conservar essas áreas de maneira sustentável. Lembrando o seguinte, dentro dessas florestas, né, nessas regiões onde tem matas ou diferentes biomas, como Cerrado, Caatinga, tem pessoas que já vivem lá. Não tem como você chegar numa área, por exemplo, do sertão nordestino e querer preservar a Caatinga. Tá? Por quê? Porque o sertanejo, ele vive do seu sustento retirando da Caatinga. Então, nós temos dois tipos de preservação. Aquela preservação que é desenvolvimento sustentável, isso quer dizer, o homem pode explorar aquela área, mas de uma maneira consciente, preservando o meio para gerações futuras. E existe proteção integral. Isso quer dizer o quê? Não pode tirar sustento dessa área. Você pode destinar essa área para pesquisa, para fazer um ecoturismo, mas você não pode tirar nada dessa área, você não pode tirar palmito, você não pode tirar babaçu, você não pode tirar nenhuma fruta, você não pode fazer o extrativismo nessa área. Mas você pode utilizar aquela área para o manejo cultural, por exemplo. Tá? Fazer uma excursão, levar estudantes para estudar aquele determinado pássaro que mora ali, isso você pode. Entenderam essa diferença entre proteção integral e desenvolvimento sustentável? Sim. Então, na apostila de vocês é o que nós vamos estudar agora, tá? Então, eu vou passar um videozinho falando sobre essa unidade de conservação ambiental, UCA, tá? Vamos ver se vocês vão ver e ouvir direitinho. As unidades de conservação da natureza. Dá para ouvir e ver? Sim, ouvir tá baixo. Não estou ouvindo quase nada. Vou ligar agora, ó. São áreas legalmente instituídas pelo poder público com o objetivo de proteger a fauna. Dá para ouvir um pouquinho? Tá bem baixo ainda para mim. Tá muito baixo.
Vocês conseguem tentar ouvir assim mesmo? Posso continuar ou vocês querem que eu vou para o YouTube? Pra mim tá Pra muito mim tá baixo, bem não. baixo. Tenta ouvir, qualquer coisa a gente retorna no YouTube. É rapidinho esse aqui. As unidades de conservação da natureza são áreas legalmente instituídas pelo poder público com o objetivo de proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos e serviços ambientais. As UC também contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a manutenção dos modos de vida e das culturas de povos e comunidades tradicionais. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza define as diretrizes e normas para a gestão e o manejo desse tipo de área protegida, dividindo-as em 2 grupos: proteção integral e uso sustentável. Cada um deles formado por categorias de unidades de conservação que possuem particularidades e objetivos de uso distintos. As unidades de conservação de proteção integral têm como principal finalidade a preservação da natureza em áreas com pouca ou nenhuma ação humana. Nessas UC, só é permitida a utilização indireta dos recursos naturais, como, por exemplo, em atividades de educação ambiental e contemplação da natureza, pesquisa e, em alguns casos, visitação pública e ecoturismo. As estações ecológicas e os parques nacionais e estaduais são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável combinam a conservação da natureza com a ocupação humana e o uso de parte de seus recursos naturais de maneira sustentável. Atividades extrativistas, produção florestal e coleta de sementes são exemplos de atividades que, se realizadas de forma sustentável, contribuem com o objetivo de preservar a biodiversidade, garantir a existência dos recursos ambientais renováveis e assegurar os processos ecológicos. Para além de seus limites geográficos, as unidades de conservação também possibilitam a promoção do desenvolvimento regional e local a partir da produção e difusão de conhecimentos para o manejo sustentável do meio ambiente. Enquadram-se nesse grupo, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais e estaduais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável. As normativas e o regramento para qualquer ação ou atividade nas unidades de conservação são definidos a partir da categoria da UC, da legislação de sua criação e de seu plano de manejo. O plano de manejo é um importante instrumento para a gestão das áreas protegidas e, por isso, construído com a participação de toda a sociedade. Este documento reconhece que a unidade de conservação mantém uma relação permanente de troca com sua vizinhança e que as atividades realizadas em sua área de entorno contribuem para o alcance de seus objetivos e para a manutenção dos serviços ambientais prestados a toda a população. Assim, de forma a minimizar e amortecer impactos negativos, é definida uma zona de amortecimento no entorno da maior parte das categorias de unidade de conservação. A extensão e as características dessa zona são definidas no plano de manejo. Quando o documento ainda não está elaborado, a área de 3 km do entorno da unidade é considerada zona de amortecimento. Para esta zona, também são definidas regras e normas que podem restringir alguns tipos de atividades. Por isso, qualquer interferência nesse território requer que sejam consultadas as regras da zona de amortecimento e que sejam seguidos os procedimentos e orientações dos órgãos ambientais. Realizar atividades que não estejam previstas nas normativas relacionadas à unidade de conservação ou que estejam em desacordo com seus regramentos é considerada infração ambiental. Em São Paulo, o Estado criou e administra um total de 111 unidades de conservação, que protegem cerca de 18% do território paulista, com importantes remanescentes do Cerrado e da Mata Atlântica. Dessas 111, 64 são unidades de proteção integral, somando mais de 900 mil hectares, e 47 são unidades de uso sustentável, com mais de 3 milhões de hectares.
A essas áreas somam-se ainda as unidades de conservação criadas e administradas pelo governo federal e por diversos municípios, e 93 reservas particulares do patrimônio natural. Viram só? Então, nós temos áreas de preservação aqui no nosso estado e no Brasil inteiro, certo? Então, essas áreas não é só a questão de você, esse pedacinho aqui de floresta nós vamos conservar. Só que ao redor desse pedacinho de floresta, também tem essa área de amortizamento. Isso quer dizer, você não pode, perto de uma área de preservação ambiental, colocar uma indústria. Porque, consequentemente, ela vai poluir a água e o ar que vai chegar na área da floresta. Certo? Então, tudo isso tem que ter uma cautela. E tudo isso tem regras. Quem comete algum crime ambiental é uma infração. Então, é penalizado. Tem regras, tem leis que são multas, ou você pode até mesmo ser preso e condenado a alguns anos de cadeia se você cometer essa infração. Tá? E que lei que criou isso? A 9.985 de 2000. Então, é algo recente. Tá? É algo novo essa questão de preservar. Veio da onde? Das ODS. Tá? A partir do momento que o Brasil assinou as ODS da ONU, o Brasil teve que criar leis para normatizar o que ele queria que acontecesse no seu território. Então, essas unidades de conservação são divididas, e como eu já falei, em proteção integral e desenvolvimento sustentável. A proteção integral tem nenhuma ou quase nenhuma interferência do homem. Como vocês viram, pode ser pesquisa, pode ser questão de você fazer um ecoturismo, mas não pode interferir no manejo daquela área. Agora, o desenvolvimento sustentável, você já pode utilizar aquela área para sustentar a sua família ou sustentar a sua comunidade, mas de uma maneira equilibrada, tá? Pensando realmente nessa palavrinha, sustentabilidade. Então, nós temos agora na página 179 da apostila de vocês. Peguem a página 179. Abriram? Vocês estão aí? Sim. Ah, tá. Eu tô aqui. Eu tinha esquecido de pegar a apostila, por isso. Tá. Então, na página 179, vê se eu não errei, tem aquela tabelinha que eu pedi para vocês colocarem. Na descrição, se proteção integral ou uso sustentável. Isso mesmo. Vou colocar essa tabelinha aqui que está dizendo o que é, tá? Essa aqui é só proteção integral, tá bom? Então, que categoria? Está dividido nessas categorias que vocês estão vendo na tela e o objetivo de cada categoria. Agora, olha na apostila de vocês, vê se vocês colocaram direitinho o que é proteção integral. A estação ecológica, a reserva biológica. Dá uma olhadinha de novo, refaz ou corrige aí o que vocês fizeram. Tá? Vou dar 2 segundinhos aí. Professora, página 179, né? 179. Tá. Dá uma olhadinha lá. Eu já vou mudar agora para uso sustentável. Pronto, posso mudar? Peraí. Qual é a apostila que tem que pegar mesmo? A quarto bimestre, a última. Não sei se está escrito volume 4 ou quarto bimestre na capa. Volume 4, tá? Volume 4. Ah, tá, porque eu não tenho ela. Eu só tenho o que tem dentro. A capa eu não tenho. Quem não buscou na escola tem que buscar, tá? Tem essa e tem aquela Aprender Sempre, que é de português e matemática.
Vou colocar a próxima, tá? Espera, aí. Uso sustentável. Aí, uso sustentável, nós temos essas categorias: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico. Se vocês acertaram, quem não fez, aproveita para fazer. Nós já vamos corrigir. Prontinho? Posso corrigir? Por mim, sim. Então, vamos lá. Depois eu volto esse aqui. Então, página 179. Aqui nós temos uma outra maneira de separar, tá bom? Mas é a mesma coisa de vocês. E aqui, vamos ver se vocês acertaram, tá? Conseguem enxergar? O primeiro é uso sustentável. Depois, refúgio da vida silvestre, proteção integral. Área de relevante interesse ecológico, uso sustentável. Floresta estadual, uso sustentável. Reserva extrativista, uso sustentável. Estação ecológica, proteção integral. E parque estadual, proteção integral. Ok? Eu só errei 2, mas eu já arrumei. Tá. Então, depois, para quem quiser, ó, esse resuminho aqui vai estar na aula e vocês quiserem assistir, né? Pega no YouTube, põe nessa página e vocês copiam. Eu vou voltar algumas coisinhas aqui, só para vocês fazerem uma atividade. Está passando o tempo já, então eu vou dar uma cortadinha. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Nós falamos aqui, proteção integral. Esse aqui é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Tá bem apagadinho aqui embaixo. Observando essa foto, deixa eu ampliar ela para vocês. Tá? Nós temos assim, quando a gente fala de paisagem, nós temos os níveis da paisagem, tá? O primeiro plano seria essa daqui que tem o cacto, tá vendo aqui? O segundo plano seria essa parte que seria mais ou menos um cerrado. E o terceiro plano seria essa serra que está aqui atrás. Quando a gente observa assim, quando tem cacto e plantas remanescentes do cerrado, nós falamos de um local chamado faixa de transição, tá? Que é colocado quando a gente fala de Milton Santos. Ele que coloca essa questão de faixa de transição, tá? Então, ele acredita assim, que quando a gente fala de biomas, ele não é rígido a separação do cerrado para a caatinga, do cerrado para a Mata Atlântica. Tem sempre uma coisa mesclada, depois que vem a característica própria daquele bioma. Então, quando nós estamos no meio entre um e outro, se chama faixa de transição, tá? Mas aqui nós estamos falando dessa Serra da Capivara, o que prevalece é o plano 1, tá? Observando o plano 1, que é esse plano aqui, ó. O primeiro, que tem cacto, que tem essa terra mais rochosa. Nós estamos falando de que bioma? Cerrado. Observa de novo. Essa parte que tem cacto, eu quero o primeiro plano. Cacto e essa terra, esse solo praticamente rochoso. É qual bioma? Eu escutei cerrado, escutei caatinga. Alguém quer falar mais algum? Não? Então vamos ver a resposta certa? É a caatinga. A característica da caatinga são os cactos e o solo totalmente assim infértil, praticamente na rocha, tá? E qual que é a característica do cerrado? Árvores de galhos tortos, retorcidos e baixo, com uma grande quantidade, tá? De rasteiras. Nós encontramos ali bastante árvores mais baixas, tá bom? Essa é a diferença. Entenderam isso?
Porque bioma, vocês têm que guardar bioma até no vestibular da faculdade. Então, é uma coisa que você tem que aprender mesmo, as características de cada um, tá? Nós não vamos ver o mapa, que não vai dar tempo. Nós só vamos ver esse daqui, tá? Ele tá meio apagadinho, mas é para vocês verem em relação ao tipo, tá? De SNUC com os biomas. Temos aí, no gráfico, a leitura do gráfico, tá? Observe esse gráfico. Qual tipo de proteção é mais comum nos biomas brasileiros? O uso sustentável ou a proteção integral? O que vocês acham? Uso sustentável. O uso sustentável, vocês acham que tem mais presença no território brasileiro? Sim. Sim? Sim. Vocês têm que analisar todos os biomas para chegar nessa conclusão. Então, uso sustentável. Vamos ver a resposta. Qual que é a resposta aí? Uso sustentável. Muito bem. Nesse círculo que eu coloquei, vocês conseguem perceber que o escuro, que é o uso sustentável, é um pouco maior. Isso, pouca coisa. Você levar em consideração 2 linhas, 2 linhas, de baixo para cima. Como o escuro ultrapassa... É por 1 milímetro. É bem pouca coisa. Mas o uso sustentável é mais utilizado no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem muita proteção dos biomas hoje em dia, porque a maioria das coisas foi extraída já. Isso, e nós temos que pensar também na economia das comunidades, dos povos que vivem e se sustentam da natureza. Por exemplo, os quilombolas, os ribeirinhos, eles culturalmente já se utilizam da natureza. Então, o governo não pode chegar e falar assim, não, a partir de amanhã você não pode pescar mais aqui. Não, você tem que fazer um trabalho para que ele não pesque em época de desova, para que ele não pesque peixes muito pequenininhos, deixe eles crescer, desovar e depois pescá-los, para poder ter essa espiral, né, de produtividade também, tá? Muito bem. Aqui nós temos essa leitura de tabela, está na página 182 da apostila de vocês. Abrir na página 182, eu pedi para fazer a A, B e a C. Sim. Sim? Uhum. Tá, então vocês olhem na tabela de vocês que eu vou para as perguntas, tá bom? Tá bom. Então. Qual é a página, professora? 182. Tá? Achou? Achei. Tá. Então vamos lá. A letra A. Qual bioma apresenta o maior número de unidades de proteção integral e de uso sustentável? Qual Mata que é Atlântica. Ele é tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, é o mesmo? Sim. Sim, muito bem. Vamos para B. Qual bioma apresenta maior área de proteção integral e uso sustentável? Agora é a área. Amazônia. Isso. Tanto uso sustentável quanto proteção integral. Muito bem. A última questão. No Brasil, há mais unidade de proteção integral ou uso sustentável? Sustentável. Vamos ver se Sustentável. acertou. Deixa eu colocar aqui. Mata Atlântica, Amazônia e o sustentável. Pode responder na própria apostila, tá? É que eu fiz no meu caderno, então. Tudo bem. Fica melhor. Aqui eu acho que não vai ter espaço para responder, não. Não. É tão apertado, eles fazem umas perguntas sem espaço nenhum, né? Vamos continuar. Por último, o que eu aprendi? Então, qual que é a diferença entre proteção integral e uso sustentável? Quem pode falar para a professora? Eu. Pode falar. Proteção integral, você pode fazer ecoturismo, visitar o lugar, mas você não pode mexer em nada que está no lugar. Isso. E o sustentável?
O sustentável é que você pode sustentar a sua família, como a professora tinha falado, extraindo com sabedoria. Isso. Então, lembrando, a proteção integral, você não pode ter nada questão econômica. Ah, mas o ecoturismo, a pessoa entra lá e ela cobra como turista. Sim, mas não são todos os locais que podem fazer isso. São locais mais próximos de regiões. Por exemplo, Brotas. Quem já foi em Brotas, lá tem ecoturismo, tá? Por quê? Porque aquela região é de turismo. Então, se tira isso deles, eles não têm mais função econômica. Então, o governo tem que ter regras e olhar para todos os lados, tá? Mas você não pode tirar nada da região que eles vão explorar. Nenhuma pedrinha pode tirar daquele local. Tem gente, por exemplo, eu era uma. Qualquer lugar que eu ia, eu queria trazer uma flor embora, né? Porque eu queria trazer uma muda embora, acordar de lembrança. Não pode. Se eu for pega com uma muda saindo de um parque florestal, eu levo multa, tá? E eles tiram a flor de mim também, eles confiscam a flor para ela voltar ao ambiente natural dela. Tá? Isso aí acontece também com papagaio, arara, tem muitas aves que estão nessa lista dentro desses locais que não pode ter o tráfico delas. Alguma dúvida? Nenhuma. Não. Então, eu vou colocar para vocês um resuminho que é proteção integral e o sustentável. Copiem no caderno ou na apostila, assim, em diagonal, tá? Que eu quero que vocês tenham esses dois conceitos aí, tá bom? Resumido. 2 minutinhos para copiar. Eu tirei print, depois eu copio. Tudo bem. Eu também. Vamos esperar quem está copiando. Muito, muito inteligente o print, hein? Eu tirei uma foto mesmo. Pô, também é como se fosse um print, né? Quem está copiando, copiou? Posso ir para a chamada? Ninguém está me respondendo, então quem cala consente. Pode. Então tá. Senhora, Oi. eu tenho uma dúvida. Pode Na perguntar. aula anterior, sabe, que teve... Você falou lá que não precisava entregar a atividade, né? É aquela... tem dois tipos, tá escrito assim, roteiro 15, que é aula assíncrona. Aí você tem que entregar. Aí tem outro escrito assim, só para quem não assistiu a aula. Deixa eu entrar aqui. Essa aí você tem que... Só para quem assistiu. Deixa eu abrir aqui para você ver. Vamos já tirar essa dúvida. Estão vendo o Classroom? Tá. Uhum. Geografia. Aqui, ó. Roteiro 15. Esse aqui, quando tiver escrito assim, roteiro 15, é aquela semana que a gente não vai ter aula, então é assíncrona. Todo mundo tem que fazer, tá? Então tem que entregar isso daí? Essa tem que entregar, e a 16 você tem que entregar. Deixa eu abaixar aqui. Essa daí eu acho que eu já entreguei, as duas. Tá. E aí tem essa daqui, ó. Para alunos que não participaram da aula online. Esse aqui vocês não tem que nem entrar. Só se você quiser rever a aula, que eu coloco a aula aqui. Tá bom? Tá bom. Porque, ó, eu dou um monte de coisa para a pessoa que não assistiu fazer da apostila. Tá? Essa aqui vocês nem precisam entrar, quem não quiser, porque já assistiu a aula, já fez durante a aula. Só que quem não participa da aula online tem mais coisa para fazer na apostila do que vocês. Tá? Entendeu? Entendi. Sim. Então tá bom. Então vamos para a chamada. Eu vou falando o nome e vocês vão falando a série, tá? Tá.
Saruê. João Antônio, sétimo ano C. João. Ana Clara Pereira. Sétimo B. Ana Júlia Braga. Sétimo A. Ana Júlia Moscardi. Sétimo C. Andrew. Sétimo C. Emily. Sétimo C. Gabriele Bueno. Sétimo B. Isabela Martins. Sétimo A. Isabela Pereira. Sétimo A. Professora, pode sair da sala? Pode, meu bem. Tá final bom, de obrigada. semana. Pra Nossa você próxima também. aula, não nessa semana, na outra, tá? Que preciso não vir na agenda aí no dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Isabela, Sogra. tchau. Vamos ver quem eu parei aqui. Jéssica Fernanda. Sétimo A. Tchau, Jéssica. Tchau. Camila Farias. Sétimo B. Tchau, Camila. Fica com Deus. Tchau. Kevin. Sétimo C. Tchau, Kevin. Tchau. Letícia Maria. Presente, sétimo B. Tchau, Letícia. Tchau. Lorena. Sétimo C. Tchau, Lorena. Tchau. Luísa Santos. Presente, sétimo B. Tchau, Luísa. Tchau. Luzia. Sétimo B. Tchau, Luzia. Tchau. Maria Isabel. Sétimo B. Tchau, Maria Isabel. Mariana Marchetti. Sétimo C. Tchau, Mariana. Tchau. Cadê? Mariana Guimarães. Mariane. Mariane. Sétimo A. Tchau, Mariane. Tchau, professora. Otávio. Sétimo C. Tchau, Otávio. Tchau. Rebeca. Aqui, sétimo B. Tchau, Rebeca. Tchau, professora. Bom final de semana. Você também, linda. Obrigada. Sofia. Sétimo C. Tchau, Sofia. Tchau. Vinícius. Sétimo C. Tchau, Vinícius. Bom final de semana. Você também. Vitor Francisco. Sétimo A. Tchau, Vitor. Tchau, bom final de semana. Você também, se cuida. Todo mundo? Tchau, professora. Tchau, Otávio. Fica com Deus. Beijo. Também. Beijo.